Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 4, diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Só esse trecho do Evangelho. Eu vou repetir. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu vou ler agora a terceira vez, você repete comigo. E todos, bem alto, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Você crê no Evangelho? Você crê que este livro é a palavra de Deus? Desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir bastante. Isso, vamos aplaudir mais. Diga graças a Deus. Diga viva Jesus. Senhor, envia agora a tua palavra, falar com cada pessoa nesse momento. Fala cada vida agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Poder sentar, igreja. Eu li 3 vezes para você fixar na memória. É importante que certos trechos você saiba de cor. Atos 2:4 é fácil guardar. Olha como é fácil. Atos 2, o dobro de 2 é 4. Atos 2:4. Guarda sempre essa palavra. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Primeira coisa, todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para um ou outro, é para todos. Todos foram cheios do Espírito Santo. Espírito Santo aqui no meu Evangelho e no seu também está escrito com letra maiúscula, tanto o E de Espírito quanto o S de Santo. Esse é o maior de todos os Espíritos, porque o Espírito Santo, ele faz parte de Deus. Tanto é que o Senhor Jesus, quando mandou batizar as pessoas, ele mandou que isso fosse feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo, que é Deus. E acontece uma coisa quando a pessoa é cheia do Espírito Santo. Ela começa a falar numa outra língua que ela nunca falou antes. E a pessoa, talvez você esteja perguntando, mas pastor, eu já ouvi falar tanto do Espírito Santo. Eu aprendi a fazer o nome do Pai. Eu aprendi desde criança, mas eu nunca vi ninguém falando em outra língua por causa do Espírito Santo. Depende da igreja que você vai. Depende da igreja que você vai. Porque muitas igrejas acham que o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade, acreditam nisso, creem que o Espírito Santo é de Deus, mas não acreditam que ele possa fazer morada dentro do homem. O Senhor Jesus disse que depois que ele subisse aos céus, ele enviaria o Espírito Santo, o Espírito da verdade, e que ele habitaria em nós e estaria conosco. O Evangelho declara que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus disse que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que faz você vir na igreja? Quem é que faz você se interessar pelas coisas de Deus? Quem é que faz você sentir tristeza por causa do pecado e vontade de melhorar a sua vida? Quem é que convence você disso tudo? Quem é que faz você sair da sua casa e vir aqui numa quarta-feira, por exemplo, à tarde, para ouvir o Evangelho? Quem é que moveu você para isso? Foi o Espírito Santo. Ele tocou no teu coração e trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Ele já está agindo ao teu redor. Ele já está trabalhando no teu coração, convencendo você da necessidade de uma vida mais santificada, uma vida mais correta, uma vida melhor na presença de Deus. Por isso que você veio.
Mas quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, existe um sinal. Quando a pessoa passa a ser a morada do Espírito Santo, Jesus disse, ele habitará em vós e estará em vós. Então, quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, acontece esse sinal. Olha aqui, ó, Atos 2:4. Todos que foram cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas. Em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quer dizer que quem concede para a pessoa falar na outra língua é o próprio Espírito Santo. E você vê, num único versículo, 2 vezes a palavra Espírito Santo. Para a pessoa não falar, bom, é o Espírito Santo ou é outro Espírito? A Bíblia fez questão de repetir, para que você não tivesse dúvida que o falar em línguas é do Espírito Santo. Olha só, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa repetição é para ficar bem claro para mim, para você, para qualquer pessoa, que falar em línguas é obra do Espírito Santo. Amém, igreja? É obra do Espírito Santo. Vamos agora em Marcos, capítulo 16, ali no Evangelho de São Marcos, praticamente no final do Evangelho de São Marcos, quando o Senhor Jesus está dando orientação para os seus discípulos pregarem o Evangelho, e ele diz em São Marcos, capítulo 16, verso 15, ele diz assim, ó, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Presta atenção. Se a pessoa crê em Jesus, esses sinais têm que segui-la. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas. Compreenda isso. Falar em novas línguas é um sinal de que a pessoa crê em Jesus e que a pessoa está revestida do Espírito Santo, e ela tem um revestimento de poder que ela pode expulsar os demônios em nome de Jesus, falar em outras línguas, falar em novas línguas, como Jesus prometeu aqui. Pastor, mas eu nunca ouvi falar nisso, é a primeira vez que eu estou escutando isso. Pois é, mas pastor, isso não foi só para aquela época. Não, meu querido, não, minha querida, isso é para você agora. Olha só, Jesus disse, e esses sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Enquanto houver uma só pessoa no mundo crendo, os sinais têm que seguir. Mas pastor, eu ia numa igreja, não se fala línguas, eles creem em Jesus, mas não falam em línguas. Eles creem, mas parcialmente. Tem muitas igrejas que não expulsam demônios. Aparece uma pessoa perturbada, o pastor pega a pessoa, manda trancar no banheiro, até o demônio sair. Agora, o pastor não acredita no poder de Deus para expulsar demônios, certo? Agora, porque ele não acredita no poder de Deus para expulsar demônios, quer dizer então que os demônios não existem? O que você acha? Os espíritos maus existem ou não? Existem. Se um pastor não acredita no poder de Deus para expulsar demônios, não quer dizer que o demônio não existe. Se um pastor não acredita no dom de línguas, não quer dizer que o Espírito Santo não opere. Então, esses sinais seguirão aos que crerem. Olha, se amanhã ainda não aconteceu, você concorda comigo? Amanhã pertence ao futuro. Se amanhã vier uma pessoa aqui na igreja, ouvir a pregação do Evangelho e crer, se ela crer e continuar crendo, esses sinais têm que segui-la. Porque isso é uma coisa automática. Isso é uma coisa automática. Se a pessoa está crendo, então os sinais têm que continuar. Porque é consequência. É consequência. É causa e efeito. Se o pastor não crê, ou se a pessoa não crê, não acontece. E esses sinais seguirão aos que crerem, do jeito que ele colocou a frase, é impossível alguém dizer, garantir que isso é coisa do passado.
É impossível. Sabe o que mais me entristece? É que justamente os pastores que mais estudaram, que fizeram teologia, que fizeram PhD em teologia, os pastores que mais estudaram são os que menos sabem. Tem seminário, tem faculdade de teologia, os que mais estudaram são os que menos sabem. Paulo já dizia, né? A letra mata, o espírito vivifica. Tem pastor que estudou tanto que ele esqueceu da língua portuguesa. Ah, tem pastor aí que se gaba, porque eu leio a Bíblia em latim. Poxa, domino latim. Tem pastor que se gaba, eu leio os originais em hebraico. Poxa, que maravilha, ler hebraico. Se gaba tanto, mas esqueceu da própria língua portuguesa. Não sabe analisar uma frase, uma simples frase. E estes sinais seguirão aos que crerem. Crerem está no gerúndio. É um verbo estar no gerúndio. Quer dizer, o gerúndio é uma ação permanente. Quando você fala assim, eu estou fazendo tal coisa. Enquanto você está fazendo, quer dizer que a coisa não terminou. Quando você diz, eles fazem tal coisa, quer dizer que a coisa não terminou. Ela continua sendo feita. E esses sinais seguirão os que crerem. Quer dizer que esta ação não termina nunca. Esta ação não termina nunca. Porque enquanto houver uma pessoa crendo, ela está acontecendo. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Você vê que aparece logo em segundo lugar a importância de falar línguas. Jesus colocou, primeiro, expulsar os demônios. Por quê? Porque nós temos um inimigo. O inimigo tem que ser combatido. Segunda coisa, falar em línguas. Por quê? Porque a pessoa tem que ser revestida do poder. Tem que ser cheia do Espírito Santo. Falar em línguas é um dom do Espírito Santo. E a pessoa não aprende essa língua em escola, nem em faculdade, nem em teologia. A pessoa aprende essa língua na hora, ensinada pelo Espírito Santo. Se ela for cheia do Espírito Santo, ela começa a falar nessa nova língua. Eu vou te mostrar num outro lugar. Eu vou provar para você que o dom do Espírito Santo não é coisa do passado, mas é coisa para você. Voltando para Atos, então, dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 38. Naquela manhã, quando Pedro pregou e as multidões se converteram, as multidões perguntaram para Pedro, e agora que faremos, varões e irmãos? Versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha aí, igreja. Se a pessoa se arrepende e crê e é batizada nas águas, Pedro está dizendo, e recebereis o dom do Espírito Santo. Note uma coisa interessante. Olha o que Pedro respondeu e veja como é igualzinho o que Jesus ordenou em Marcos 16:15. Note como é igualzinho, ó. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E estes sinais seguirão os que crerem, que em meu nome falarão em novas línguas. A pessoa só fala em novas línguas se for através do Espírito Santo. Pedro está dizendo a mesma coisa, pondo em prática a ordem de Jesus. E cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quer dizer que não era uma exclusividade de Pedro e daqueles 120 no dia de Pentecostes. Mas agora ele está dizendo que cada um de vós e recebereis o dom do Espírito Santo. Cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. É para todo mundo. Não é para um e outro, é para todo mundo. Você quer ver só? Versículo 39, Atos 2:39. Acompanha aí.
Pedro explicando. O que ele prometeu? Ele prometeu que se a pessoa for batizada, nas águas, ele prometeu que vai receber o dom do Espírito Santo. Ele prometeu isso. Pedro falou: seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, certo? Aquela geração que estava com Pedro, a vossos filhos, as pessoas que ainda vão nascer, e a todos os que estão longe, as pessoas de outras nações, nós aqui no Brasil também, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Olha como essa promessa é para o futuro também. Não é só para aquela época de Pedro. Ele diz: a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Quer dizer que ele projetou a coisa para o futuro. Até o momento, até a última pessoa que Deus chamar. Até a última pessoa que Deus chamar. Olha aqui. A todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ele não disse a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamou. Ele não disse chamou. Não é no passado. Ele disse a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Por exemplo, pelo rádio você ouviu um convite e você veio. Você foi chamado e você veio. Foi Deus que te chamou. A todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Pelo rádio, nós vamos continuar chamando. E o Espírito Santo vai continuar trazendo. Mais e mais pessoas. Por que você veio agora? Por que você veio hoje? Porque Deus já te chamou. Essa promessa diz respeito a você. Mas amanhã Deus vai chamar outras pessoas. A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Essa promessa diz respeito para sempre. Não tem como alguém falar: isso faz parte do passado. Não. Não faz parte do passado. Faz parte deste momento. E eu te digo mais. Falar em línguas é uma consequência da salvação. Falar em línguas é uma consequência de uma vida salva. Muitas vezes, uma pessoa é batizada no Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Mas, de um modo geral, as pessoas recebem o batismo no Espírito Santo depois do batismo nas águas. Porque é consequência da salvação. Às vezes uma pessoa, Deus tem um plano tão especial na vida dela, que ele batiza com o Espírito Santo antes. João Batista, quando estava batizando nas águas, ele dizia para a multidão: olha, eu na verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo nas águas, ele vem antes do batismo no Espírito Santo. Às vezes Deus até batiza antes no Espírito Santo, mas é mais raro. Depende do coração da pessoa, da comunhão que a pessoa tem com Deus, do plano que Deus tem na vida da pessoa. Às vezes Deus também chama a pessoa, ela é salva, ela se batiza nas águas e Deus demora para batizar ela no Espírito Santo. Aí você fala: mas e aí, Deus não tem plano na vida dessa pessoa? Lógico que tem. Mas Deus leva em consideração a personalidade, a constância, a fidelidade, a busca de todo o coração. Ele leva em consideração as falhas da pessoa. Tem uma série de motivos que às vezes Deus segura o batismo no Espírito Santo. Mas a pessoa tem que continuar buscando. Vou te dar um exemplo na minha própria vida. Eu me converti, me batizei nas águas, e depois do batismo nas águas, o que eu mais queria era o batismo no Espírito Santo. Eu queria falar em outras línguas, em novas línguas, como Jesus prometeu. Eu via as outras pessoas falando, eu via, mas eu buscava, e eu não recebia. Isso não quer dizer que a pessoa não é salva. Não quer dizer que a pessoa não é salva. A pessoa já é salva. Quem crer e for batizado será salvo. Falar em línguas é um sinal. É um sinal de que a pessoa está crendo.
Então, às vezes, a pessoa não recebe o batismo no Espírito Santo, não fala em outras línguas, porque ela duvida, porque ela acha que é indigna, ela acha que não merece, ela acha que não está pronta, ela acha que Deus não gosta dela. Mas Deus tem um outro plano. Deus leva em consideração uma série de outras coisas. No meu caso, Deus demorou para me batizar no Espírito Santo. Eu chorava. Eu vi os outros falando em línguas e eu não. Mas, meu Deus, o Senhor não me ama. Você está ficando complexado. Meu Deus, o Senhor batiza todo mundo no Espírito Santo, menos eu. E eu ia buscar e eu chorava. Eu estava ficando magoado. Eu achava que Deus não queria me batizar no Espírito Santo. Aí comecei a pensar que eu não merecia. Começa a passar um monte de coisa na cabeça da gente. Talvez esteja passando tudo isso na tua cabeça. Porque você está buscando e não recebe. Às vezes é falta de fé. Às vezes é dúvida. Às vezes tem algum impedimento na pessoa. Tem algum impedimento. Às vezes a pessoa quer o batismo no Espírito Santo, mas não quer o batismo nas águas. Não, pastor, mas eu já me batizei nas águas, agora eu quero o batismo no Espírito Santo. Eu quero falar em outras línguas. Por que eu não recebo? Tem uma série de fatores por que você não recebe. Eu fiquei um tempão sem receber. E buscava mesmo, e buscava muito. O Senhor me batizou no Espírito Santo num dia que eu não estava nem esperando. Eu estava sentado no banco da igreja, não era nem horário do culto, não era nem horário de reunião. Eu estava lá, não estava nem pensando em receber o batismo no Espírito Santo. Tanto que eu tinha buscado, tanto que eu tinha dobrado o meu joelho, tanto que eu tinha jejuado, tanto que eu tinha desejado, e nada. E chegou naquela tarde que eu estou sentado na cadeira, sem pensar no Espírito Santo, sem querer, sem nada. De repente comecei a sentir um fogo, comecei a sentir algo no meu ventre, e eu sozinho, comecei a glorificar a Deus. Comecei a glorificar a Deus, de repente fui batizado no Espírito Santo. Não estava nem esperando. A hora que eu busquei mesmo, que eu ali, pelejei, não aconteceu nada. A hora que eu estou despreocupado e tranquilo, aconteceu. E por que eu não recebia? Eu sei por quê. Por vários motivos. Por vários motivos. Um deles é que eu estava muito preocupado. Muito preocupado. Queria. Quando você está preocupado, você não recebe. Se você inculcou com aquele negócio, você fica querendo. Primeira coisa, não pode inculcar. Não pode ficar preocupado. Não pode ficar com aquela ideia fixa. Não pode ficar obcecado. Não pode ficar obcecado. Isso é uma obsessão. Você não pode ficar obcecado com a ideia. Tem que ficar tranquilo. Segundo motivo, porque eu não recebia. Porque eu não estava pronto. Eu já era salvo, mas não estava pronto. Eu achava que eu estava pronto. Eu chorava. Meu Deus, eu quero. E nada. Porque eu achava que eu estava pronto. Aí depois, por que eu não recebia e comecei a mudar o meu pensamento? Eu achava que eu não merecia. Comecei a me desvalorizar. Eu não mereço. Aí eu fui também inculcando com isso, que tinha alguma coisa em mim que Deus não gostava e por isso eu não recebia. Fui inculquei de novo. Fiquei traumatizado, achava que Deus não me amava. Quer dizer, a pessoa começa a pensar um monte de coisa como eu pensei. Repentinamente, sem qualquer preocupação, recebi o batismo no Espírito Santo. Porque você não pode estar preocupado. A pessoa que quer o batismo no Espírito Santo, ela tem que estar na presença de Deus, mas desligada de tudo. Ela tem que estar em oração, mas desligada. A pessoa não pode ficar pensando, será que é agora que eu vou ser batizado? A pessoa fica inculcada. Será que é hoje? Tem alguma coisa atrapalhando? A pessoa inculca com aquilo e não recebe. Você não pode deixar que isso aconteça com você. Mas você tem que acreditar que falar em línguas é um sinal que acompanha a tua fé. Quantas pessoas ainda não são batizadas nas águas depois de adultas? Quem ainda não é batizado nas águas depois de adultas? Olha aí, várias pessoas. Veja bem, o batismo no Espírito Santo, ele é muito sublime.
Vamos comparar a vida cristã com um casamento. Vamos comparar. O batismo nas águas é o casamento. O batismo no Espírito Santo é a lua de mel. É a parte boa. Mas o batismo nas águas é a parte legal. É o compromisso. É a aliança. Quando a pessoa diz, eu vou me batizar nas águas, ela está assumindo o compromisso com Deus. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. A pessoa vai ser cheia do Espírito Santo. Agora, se você não quer batizar nas águas, você fica parecendo aquele sujeito que namora a moça, quer ter alguma coisa íntima com ela, mas não quer casar. A moça, se ela for uma moça de princípios, ela vai dizer não. Se você quer alguma coisa comigo, você tem que ser meu marido. É ou não é? A mulher fala isso. Aí o sujeito, se ele ama muito a moça, tá bom, eu amo tanto, eu quero tanto que eu vou casar com você. E ele casa com ela. Se você ama mesmo e quer o Espírito Santo, então tem que ter um compromisso com Deus. Não adianta você falar, eu quero o Espírito Santo, mas não quero me batizar nas águas. Não dá certo isso. O batismo nas águas é o compromisso. É a aliança. E o batismo no Espírito Santo é o prazer que você vai sentir de ter comunhão com Deus. Mas uma coisa puxa a outra. Então, se você quer o batismo no Espírito Santo, cumpre toda a justiça de Deus. Já disse, às vezes acontece de Jesus batizar antes no Espírito Santo, aí a pessoa acaba se batizando nas águas. Mas via de regra não é assim, não. Tem alguém aqui que ainda não é batizado nas águas, mas já é batizado no Espírito Santo? Levante a mão. Aí, tem dois. Tem dois. Já são batizados no Espírito Santo, já falam línguas, fala novas línguas, mas ainda não se batizou nas águas. Precisa batizar. Viu? Precisa batizar. Porque se você já recebeu o batismo no Espírito Santo, o que te impede de receber o batismo nas águas? Nada. Porque você já tem o batismo no Espírito Santo. Se você recebeu o batismo no Espírito Santo, que é tão sublime, tão especial, tão maravilhoso, por que você não vai receber o batismo nas águas? Ah, pastor, mas por causa disso, mas por causa daquilo? Não, não tem mais. Nem por causa de qualquer coisa. Você já está livre. Você já está livre. É como uma mulher chegou para mim uma vez, ela falou assim, pastor, eu queria me batizar nas águas, mas eu sou de uma outra igreja, e o pastor da outra igreja disse que eu não posso me batizar nas águas. Aí eu falei para ela, como que não pode batizar nas águas? Por quê? Sabe o que é, pastor? Eu vivo com um homem aí, há 8 anos, nós temos 3 filhos, mas nós não somos casados. Nós não somos casados ainda. E o pastor falou que se eu quiser me batizar nas águas, eu tenho que me separar dele. Aí eu posso me batizar nas águas. Eu falei, minha querida, pensa bem. Pela lei do Brasil, você já é esposa dele. Se ele morrer, você fica com a herança. Se ele te abandonar, ele tem que te pagar pensão alimentícia para você e para os seus filhos. Pela lei do Brasil, você já é considerada a esposa dele. Agora, vê se tem cabimento, vê se Deus quer que você se separe do teu companheiro, pai dos teus filhos. Os teus filhos irão ficar sem o pai, só para você batizar nas águas. Você acha que Deus quer a destruição do teu lar, da tua família, só para você batizar nas águas? Falei, não, você vai batizar sim, vem aqui na frente e vamos orar. Falei para ela, vem aqui, você vai batizar aqui na Paz e Vida. Ela falou, pastor, que bom. Aí nós ajoelhamos para orar. Estamos orando, a mulher começa a falar em línguas, começa a falar em novas línguas. Terminamos de orar, eu virei para ela e falei assim, há quanto tempo você já fala em línguas? Há quanto tempo você é batizada no Espírito Santo? Ela falou, pastor, já tem 2 anos que eu sou batizada no Espírito Santo. Eu falei, como que o seu pastor não quer te batizar nas águas, se o próprio Senhor Jesus te batizou no Espírito Santo? Aí ela compreendeu. E eu vou provar isso para você aqui no Evangelho, em Atos dos Apóstolos,
No capítulo 10, Pedro estava pregando o evangelho para um monte de estrangeiros, pagãos, e de repente eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 10, 44, ó. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, sobre os estrangeiros, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Ora, Pedro está dizendo, se eles foram batizados no Espírito Santo, como é que nós vamos negar o batismo nas águas, hein? E mandou que eles fossem batizados. Compreender? Não tem impedimento. Se você já está batizado no Espírito Santo, quem é o homem para dizer, e quem é você mesmo para dizer que não? Olha, vou dizer uma coisa para os dois irmãos que já são batizados no Espírito Santo e ainda não estão nas águas. Deus mostrou muito amor com vocês. Muito, muito amor. Isso é um privilégio, viu? Receber o batismo no Espírito Santo antes do batismo nas águas. É um privilégio. Se vocês não descerem as águas, e se vocês morrerem, apesar de serem batizados no Espírito Santo, vocês não irão para o céu. Porque não é o batismo no Espírito Santo que está ligado à salvação. É o batismo nas águas. Quem crer e for batizado será salvo. É o batismo nas águas que está ligado à salvação. Mas pastor, se eu já sou batizado no Espírito Santo e se eu morrer porque eu não quis me batizar nas águas, eu não vou para o céu? Não, não vai. Pelo contrário, Deus vai preparar um chicote para você. E Deus vai falar assim, eu te batizei até no Espírito Santo e nem assim você acreditou? Nem assim você batizou nas águas? Aí vai ter um rigor maior para você. Agora você que ainda não é batizado no Espírito Santo e nem nas águas, você precisa decidir, eu quero me batizar nas águas. Eu quero compromisso com Deus, para que Deus tenha compromisso comigo. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Eu estou pregando para você. Quem crer e for batizado será salvo. Olha aí. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Você não quer o Espírito Santo de Deus? A ordem correta é essa. Eles dois aí, ó, são raridade. Aconteceu isso com a minha mãe. Olha, o nome completo da minha mãe é Elza Aparecida Ricci Palharim. A minha mãe não gosta de usar o Aparecida. Sabe por quê? Porque Elza Aparecida, o Aparecida foi colocado em homenagem à Aparecida, a Santa Aparecida. A minha mãe não gosta de usar o Aparecida. Foi minha avó que era muito católica, pôs o nome na filha de Elza Aparecida. Minha mãe não gosta. Quer que a minha mãe fique brava, chama ela de Elza Aparecida, vai ficar brava. Mas minha mãe era muito católica. Quando meu pai começou a namorar com ela, meu pai era metodista. E minha mãe católica roxa, devota de Aparecida. Aí minha mãe falou para o meu pai, eu caso com você, mas eu não vou na tua igreja não. E meu pai falou, tá, eu caso com você, mas eu não vou me ajoelhar diante de imagem também na tua igreja. Ela falou, tá bom, eu caso na tua igreja, mas não vou frequentar a tua igreja. Porque eu sou católica, apostólica, romana, e o meu nome é Elza Aparecida. Aí meu pai falou, tudo bem, vamos casar. E casaram. Minha mãe não queria saber. Um dia, uma tia minha, irmã do meu pai, pegou a minha mãe e falou, Elza, minha mãe casou novinha, minha mãe casou com 17 anos. Elza, vamos na igreja? E a minha mãe gostava muito dessa cunhada. E a minha mãe falou, vamos. Foi por amizade. Chegou na igreja, minha mãe nem sabia o que era o Espírito Santo. Minha mãe nem sabia desse negócio de falar em línguas. Não conhecia nada do Evangelho. Nada. Nada. Minha mãe entrou na igreja. 5 minutos depois que ela estava lá dentro,
ela recebeu o batismo no Espírito Santo. Nunca tinha ouvido falar no Espírito Santo, recebeu o batismo no Espírito Santo, começou a falar em línguas que nem uma metralhadora, não parava, e chorava e saltava de alegria. Aí minha tia viu que ela foi selada no Espírito Santo, todo mundo ficou alegre. Terminou a reunião, o pastor deu a bênção final e minha mãe não parava de falar línguas. Aí a igreja metodista não acredita em línguas, não acredita. E a minha mãe foi no caminho inteiro falando em línguas e não conseguia parar. Quando chegou em casa e o meu pai abriu a porta, minha mãe estava banhada de lágrimas, rindo à toa e falando em línguas. E meu pai: Elza, o que foi que aconteceu? E minha mãe ia falar e só saía línguas estranhas. Aí meu pai: Elza, o que foi que aconteceu com você? E minha mãe ia explicar e não saía uma palavra em português, só saía em línguas. Aí meu pai falou: ai meu Deus, minha mulher ficou louca, minha mulher enlouqueceu. A minha tia, a irmã do meu pai, falou: Ulisses, a Elza não está louca não. Eu levei ela na igreja e ela foi batizada no Espírito Santo. Aí meu pai falou: mas na igreja metodista a gente não acredita nisso. Eu vou aí nessa igreja que a Elza foi e foi batizada no Espírito Santo. E se lá realmente tem Espírito Santo, se o Espírito Santo existe, então eu também quero receber. Aí no dia seguinte ele foi na igreja. Foi na igreja, aceitou Jesus de verdade, porque ele era só cristão nominal, entendeu? Ele só era cristão de boca. Ele aceitou Jesus de verdade. Aí ele recebeu também o batismo no Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Porque esses sinais seguem aos que crerem. Você está compreendendo? Isso diz respeito a você também. Se você quer receber o batismo no Espírito Santo, você tem que crer. Falar em línguas é fé. Se a pessoa duvida, não recebe. Se você duvida, sequer você será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Se você não se batiza nas águas, é porque você não crê. Porque se você crê, você quer se batizar nas águas. E se você crê, você tem que falar em línguas. Amém, igreja? Vamos ver se você crê mesmo. Se você quer compromisso com Deus, ou se você só quer passar um tempo na presença de Deus. Sabe quando o sujeito namora uma moça só para passar tempo? Ele sai de vez em quando com ela. De vez em quando. Isso é passatempo. Tem gente que trata Deus assim. Ah, de vez em quando eu vou na igreja. Gosto. Isso é passatempo. De vez em quando eu vou. Acho tão bonito. O rapaz que sai com a moça para passar tempo também acha bonito ficar com ela algumas horas. Mas ele não tem compromisso. Você tem que ter compromisso com Deus. Se você quer realmente estar com Deus. Porque Deus não quer passar um tempo com você. Deus quer que você passe a eternidade com Ele, começando hoje, começando agora. Quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. A multidão perguntou para Pedro: e agora, Pedro, o que faremos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Deus está te chamando agora. Se você é chamado de Deus, você vai querer. Mas se não foi Deus que te chamou, se você não é escolhido de Deus, você não vai querer. Porque a pessoa, para querer isto, tem que sentir o chamado de Deus. A pessoa não vê a hora. Não vê a hora de atender o chamado de Deus. A todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Quantas pessoas, dos que estão aqui, quantos que vão se batizar? Levante a mão assim, bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Ergue bem alto a sua mão. Não se envergonhe, não. Ergue bem alto, isso. Muitas pessoas. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo, por favor. Sai do teu lugar agora. Vem, irmã. Vem, irmão. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração.
Olha quantas almas. Vem até aqui. Quem vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca. Ninguém pode te destruir. Ninguém pode te matar. Por que você está ficando aí no teu lugar? É orgulho que te prende? É orgulho? É vergonha? É vergonha que te prende? O que te prende aí? Satanás? O que te prende aí? A tradição religiosa? Vem pra cá. Essa irmã aqui, ó, tá aqui a mão. Essa moça aqui é catecista. Catecista. A primeira vez que ela veio, ela nem esperou terminar a mensagem. Ela me ouviu pregando, ela levantou furiosa e foi embora pisando duro. Ficou com raiva do pregador. Não foi? Mas por que ela está aqui hoje de novo? Porque Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Amém? Quem é dele não adianta, quem é dele vem mesmo. É de Jesus, irmão. Vamos orar, fica aqui de joelho comigo, ajoelha comigo. Irmãzinha, até que o joelho machucado está ajoelhando, né, Deus? Coloque a mão sobre o teu coração. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Você que esfriou na fé, caiu da fé. Vem reconciliar agora com o Senhor Jesus, mas venha rápido, porque nós já vamos orar. Você que está desviado, desviada, venha rápido, porque nós vamos orar. Vem reconciliar com o Senhor Jesus, venha rápido. Venha rápido. Você quer orar com essas pessoas? Você quer orar com elas? Então venha ajoelhar ao lado delas aqui e abraçar essas pessoas. Você que está com a mão sobre o teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, ore assim com fé: meu Deus e meu Pai. Nesta hora, neste momento, eu estou entregando a minha vida no teu altar e recebendo o Senhor Jesus como meu Salvador. Meu Deus da glória, eu creio que a partir deste momento eu estou passando da morte para a vida e nunca mais entrarei em condenação, porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Meu Deus da glória, eu digo agora, diante do céu, que o sacrifício de Jesus não foi em vão, porque através do seu sangue precioso, Ele comprou a minha alma e me deu a salvação. Pai Santo, escreve o meu nome no livro da vida e me guarda para sempre.